Você que acabou de cair de paraquedas nesse vídeo, sabe o que é realmente a comunicação? Porque se você parar para pensar, cada ambiente em qual a gente se insere, na família, entre amigos, na faculdade, na escola, no trabalho, cada ambiente desse pede um tipo de comunicação diferente. Mas o que é realmente a comunicação na sua essência? Nesse vídeo eu vou falar para você o que é a comunicação e ainda por cima vou te dar 4 dicas essenciais para que você fale bem em praticamente cada uma dessas situações. Mas antes de entrar no tema, gostaria de lembrar você de se inscrever no canal do Clube da Fala, ativar o sininho para que você receba notificações desses vídeos sensacionais que nós fazemos aqui constantemente para vocês. Eu me chamo Leonardo Reis, sou professor de oratória do Clube da Fala, também sou professor da educação básica, de filosofia e sociologia, e isso inclusive me faz até lembrar uma coisa. Aqui no Clube da Fala eu tenho alunos de perfis muito variados e das idades mais variadas também. Na escola eu tenho um perfil de alunos que vai desde os 15 aos 18 anos de idade, são adolescentes de certa forma. Já parou para pensar que cada um desses públicos possui um tipo de linguagem muito específico? Como eu lido com isso? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que comunicação significa tornar comum. É uma palavra bem antiga. Para traduzir, significaria basicamente isso, tornar comum. Ou seja, é quando uma pessoa torna uma informação compreensível para outra. E para que essa informação ela se torne compreensível, nós precisamos tomar alguns cuidados. E hoje eu separei 4 deles, para que você fique muito atento. O primeiro desses cuidados é o autoconhecimento. Antes da gente se preocupar em como aquela pessoa vai receber a informação, nós precisamos compreender como nós funcionamos. Será que a minha própria linguagem, ela é uma linguagem mais informal ou uma linguagem mais formal? Será que eu lido bem com o improviso? Como eu uso o meu corpo? Qual é o meu perfil comportamental? Quais são os recursos de comunicação que eu tenho mais facilidade de utilizar e quais são os recursos de comunicação que eu tenho mais dificuldade de utilizar? Quando nós temos clareza sobre isso, podemos melhorar aqueles que já estão bons e desenvolver aqueles que ainda precisam ser desenvolvidos. Agora sim, um outro ponto fundamental para que a gente fique preocupado é com o conhecimento do outro, que eu costumo traduzir por escutativa. Conhecimento do outro significa perceber como o outro funciona. Sabe isso que eu acabei de falar sobre se conhecer? A gente também tem que ter essa preocupação com relação ao outro. Isso significa que, como ele se comunica? Ele é uma pessoa mais formal, mais informal? Ele é mais descontraído ou não? Como que eu posso abordar aquela pessoa? Como ela se sente mais confortável? Quando eu consigo responder essa pergunta, eu vou conseguir encontrar um lugar comum entre o meu perfil e o perfil daquela pessoa. Depois que nós temos então esse conhecimento sobre si mesmo e um conhecimento sobre o outro, a gente pode fazer o que eu chamo de adaptação de vocabulário. Aqui a gente já vai lidar com a comunicação verbal, ou seja, as palavras que nós utilizamos, elas não podem ser palavras evasivas demais. E para uma pessoa mais extrovertida, ela também não pode ser uma palavra muito presa. Ela precisa ser uma palavra que conecta. Da mesma forma, há pessoas que gostam, por exemplo, de ser chamadas por apelidos, outras não. Então nós temos que fazer essa adaptação. Se eu, por exemplo, falo de uma forma muito formal e rebuscada com os meus alunos do ensino médio, não vai funcionar muito. A comunicação ele vai ficar um pouco distanciada e eles não vão se sentir conectados comigo. Então eu preciso dessa preocupação e, se necessário, até estudar para que eu consiga fazer essa adaptação da melhor forma possível. E a 4ª dica que eu vou dar para vocês é o trabalho de improviso. Porque até agora, tudo isso que eu falei leva em consideração um planejamento prévio. A gente até pode pensar em adaptação de vocabulário, a gente pode se conhecer, a gente pode tentar conhecer o outro. Em apresentações, por exemplo, você pode estudar o público com quem você vai falar antes, quem são essas pessoas, a idade delas, o perfil comportamental, mas nem tudo pode ser planejado e nós não podemos ficar presos em planejamento. Nós temos que ter capacidade de improvisar. Então, se colocar em situações nas quais você precisa improvisar, se colocar em situações inusitadas com pessoas novas, tudo isso vai fazer com que você tenha que efetivamente improvisar e utilizar os recursos que você tem nas mãos. Então, unindo planejamento e capacidade de improviso, a sua comunicação vai ser muito mais eficaz e com certeza você vai conseguir transitar nesses diversos ambientes nos quais você poderá se encontrar. Gostou desse vídeo? Então agora eu vou te lançar um desafio. Eu quero que você comente aqui embaixo em quais dessas situações que eu falei, escola, trabalho, situações mais formais, mais informais, você tem mais dificuldade e o que é que você vai fazer para resolver essas situações. Tchau, tchau, valeu!